O feminismo é uma pauta que não só as mulheres lutam, né? E não só as mulheres deveriam lutar. E por que você acha que, que as mulheres, principalmente, que elas que disturpam um pouco da causa, você acha que elas estão elas não elas descredenciam a pauta por elas estarem num lugar privilegiado e não observar o quão importante é o feminismo? Eu acho que elas atrapalham, sim. Atrapalham, né? Sim, com certeza. Atrapalha É, é, muito mais que o cara machista que pega e mete o louco, né? E fala um monte de bobagem sem saber muito o que tá dizendo e, de fato, o que é a causa e não o que muitas pessoas dizem que é a causa, né? porque daí sabe o que acontece? Um machistão da vida vê uma mulher indo contra o feminismo e daí legitima a fala dele, né? Uhum. A partir do comportamento dela. Mas tem uma, se eu não me engano, a Bell Hooks, não tô lembrada, que é uma grande feminista, que ela fala que a mulher que diz que não precisa do feminismo, ela só mostra o real alcance do patriarcado e o real alcance da necessidade dele. Uhum. Porque não faz sentido a mulher não vê, não, né, entender o feminismo como sendo bom, assim, pra ela, sabe? Claro que tem algumas mulheres que falam em nome do feminismo, que é o feminismo liberal, que ele é muito limitado. Que é aquele feminismo que está preso só à condição financeira. Uhum. Então, eu tô no meu trabalho, eu quero ganhar igual ao homem, tendo a mesma função que ele. Ok, é válido. Mas e a mulher que não tem emprego? E a mulher que está cuidando da criança dessa mulher que está cobrando uma igualdade salarial e aí como que ela trata a mulher que está na casa dela cuidando do filho dela e deixando o filho com, sabe? Então tem toda uma rede, assim, por isso que a gente fala, eu prefiro falar também em movimento de mulheres, porque se não for para todas as mulheres não faz sentido, não dá pra gente só falar de igualdade salarial e de mercado de trabalho se a gente não considerar quem nem tem trabalho, ou quem está no subemprego, ou a mãe que tem jornada tripla, né, quádrupla às vezes de trabalho, assim, sobrecarregada. Então, eu entendo às vezes quem olha para uma feminista liberal e diga, não preciso do feminismo porque eu não preciso trabalhar, ou eu já ganho bem, então o feminismo não é para mim. Talvez quem olhe para esse recorte né, do que é feminismo realmente não se sinta representada. Mas o feminismo de uma maneira muito ampla, não tem como a mulher não achar que não precisa, sabe, do feminismo ser contra. Também tem aquele lado assim, a mulher que acha que não precisa do feminismo também é aquela que meio que foi abraçada, né, por esse recorte, por esse Discurso. esse discurso, e assim, e ela tá num lugar privilegiado, né? Então, se ela tá sendo aceita, né, pelos homens, tá ali, aquela coisa toda, ela tá num lugar acima de outras mulheres, no topo da E não cadeia. consegue enxergar. Não consegue enxergar, exato. Aí, o que é muito interessante, que eu falei lá no começo, eu vejo muitas mulheres desse recorte, tipo classe média alta, que elas realmente dão uma chance pro feminismo e conhecem o feminismo a partir de uma rede de apoio. Porque elas estão numa relação abusiva, aí elas se entendem, né? Porque tem vários processos também, mas quando ela se vê numa relação abusiva, é difícil é difícil a mulher ter pessoas próximas que ajudem ela a sair, porque normalmente as pessoas próximas também têm uma relação com a outra pessoa que está abusando. Então é difícil ter esse olhar mais de fora. E a gente até fala, brincando, mas que é verdade, que sempre tem uma feminista paisana. Então, a amiga de alguém, ou a prima, ou aquela prima mais distante que você quase não fala e tal. Sempre tem uma feminista que vai lá e acolhe essa mulher, e resgata. E mostra pra ela um outro lado, né? Mostra, enfim, consegue, depois do acolhimento, dar um suporte também pra ela sair, assim, de alguma forma, dessa relação abusiva, e aí a partir dessa rede de acolhimento ela começa a olhar pro feminismo nessas outras Começa a esferas. enxergar ele, Falou, né? nossa, Começa a mas o ver. feminismo tem esse acolhimento, essa rede de apoio, mas tem tudo isso aqui também, né? Porque tem mulheres que não têm nada, que precisam ter acesso, precisa ter creche, precisa ter a licença maternidade, enfim, tem que ter apoio às mulheres que estão no cuidado lá com mãe solo, que é a única fonte de renda e provedora da sua família, as mães da favela. Enfim, você começa a olhar para as outras mulheres. Então, é ruim, até quando a gente fala de mulheres na política,
vote em mulheres, mas acima de tudo, a gente tem que votar em mulheres com pautas progressistas, porque também não é toda mulher. Sim. Eu gosto de pensar que mesmo uma mulher que tem uma ideologia completamente diferente da minha, um pensamento muito contrário, ainda assim é uma de nós que tá lá, que ainda pode ser resgatada. Porque é impossível você ser mulher e você não ter não sofrer nenhum tipo de agressão na sociedade durante a vida. É impossível. Muitas maqueiam, porque a gente também é meio criada pra passar por cima, pra não ver. E sempre foi assim, sempre vai ser, vida que segue, né? A não falar sobre isso, a gente é meio treinada. Acho que até um instinto de sobrevivência, né? Não problematizar as coisas, quando a gente consegue não problematizar e seguir em frente. Mas eu ainda penso que uma mulher que diverge muito de mim é uma de nós que tá lá e que pode ser resgatada. Então eu tento olhar, principalmente para quem discorda, as mulheres, com um olhar ainda de resgate. Tipo, um dia você ainda vai virar a tua chave. Porque eu acho que o feminismo também é uma experiência, começa por uma experiência individual. Assim como eu tive no meu momento, naquela situação, outras mulheres em outras situações vão se deparar, sabe, com o movimento dentro de suas várias áreas, assim. É um lance que tá rolando agora e eu acho que tá sendo discutido e até hoje eu não sei por que isso não faz sentido, de tá isso assim como um remédio que você vai buscar lá no posto de saúde, na UBS, que é o lance da pobreza menstrual. Quantas mulheres não têm a possibilidade de ter o mínimo, né, de você ter uma assistência. Uma assistência, um rolê assim. E esse projeto ele até entrou em pauta, não sei se é no Paraná ou se é no Brasil que ele entrou em pauta, mas você sabe como é que tá o processo de aprovação da lei? No Paraná e no Brasil também, né? Tem vários estados que estão, várias cidades também, várias câmaras. Mas já é aqui aprovado em algum lugar? No Paraná foi aprovado, acabou de ser aprovado. A gente tem uma frase com as meninas do Igualdade Menstrual. Meninas. As meninas do coletivo Igualdade Menstrual de Curitiba. Tem outros coletivos, né, no Brasil. Mas a nossa frase é sangro, logo resisto. Bota fé, eu vi isso. E aí a estampa é vermelha, por conta do sangue. Do sangue, E da resistência. E da resistência. E esse é legal também porque é uma frase que começou com o coletivo Igualdade Menstrual, mas se ela conversa, ela representa, ela significa muito para uma mãe de favela, por exemplo. Para uma mulher periférica na favela, né? Que, enfim, que seus corpos estão ali colocados à prova e em risco todos os dias, o tempo todo, por exemplo. Então, também é uma frase que funciona entre o contexto, né? Sangue enquanto resistência, de luta mesmo. Mas foi aprovado essa semana ainda alguma coisa, mas quentinho, pauta quente essa. Pauta quente. Mas isso é muito triste, né? Porque, crianças, meninas, adolescentes deixam de ir pra escola, né? Porque não tem como, ou sentem vergonha, ou, enfim, tem muita doença também por não saber a parte de saúde, de educação, assim, de higiene também, não tem esse suporte, né? E não tem nem... Porque o absorvente, o imposto dele é como se fosse não é um item essencial, é como se fosse... não é perfumaria também que fala, mas ele tem um imposto como se fosse... Esqueci a palavra, não é perfumaria, não é de vaidade, mas ele é um item de consumo, talvez, me fugiu Bem de consumo. mas ele não é um essencial, ele é como se fosse um extra, sabe? Sim, como se fosse um creme hidratante. Sim, tá na mesma... Acaba encarecendo um pouco. Porque não... Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!